Bom, a palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, diz que todos nós, seres humanos, fomos criados à sua imagem e semelhança, ou seja, a imagem e a semelhança de Deus. No entanto, estamos aí há séculos, né? Não só deixando os nossos filhos aprenderem, né, na escola há séculos, isso há séculos, como também confirmando em nossas casas, né, aquilo que é ensinado pelos professores, né, do mundo inteiro. Nada contra os professores, porque eles também aprenderam assim, né? Essa teoria aí da evolução, né? De Darwin, é Darwin, né? Sujeito aí que chamava um homem inteligente, né? Que diz que nós, na verdade, somos descendentes de macacos, ou do macaco. Homo sapiens, né? Homo sapo, ou sapien, uma coisa assim. Ou seja, que a gente era um suinho daqui no sertão, chama suinho, né? Soinho. Que chama mico leão dourado também, né? Mico isso, mico aquilo, né? É o maior mico mesmo. Estamos pagando mico, há séculos nós estamos pagando mico, né? Que viemos, viramos um mico, depois fomos crescendo, viramos um orangotango, viramos King Kong, e fomos virando, né? E hoje estamos aqui, né, reduzido a isso aqui. E somos descendentes, né, de macacos. Então, por exemplo, seria Deus, então, um King Kong? Ou um grande chimpanzé? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e somos descendentes de macacos, então seria Deus um grande macaco? Né? O macaco mor, né? O macaco maior, o macacão. Né? Pois é. E se viemos do macaco, por que não continuamos, né? Com aparência de macacos? E hoje tem gente que não gosta de ser chamado de macaco, não. Né? Chama alguém de macaco ou de macaca. Pois se somos descendentes dos macacos, não deveríamos ficar tão ofendidos, né? Não deveríamos ficar tão ofendidos quando somos chamados de macaco. Né? Afinal de contas, segundo o pessoal da evolução aí, viemos deles, né? Dos nossos pais, nossos antepassados. Né? E por que todo macaco tem os seus filhos macacos? Filho de macaco é macaco, como diz o Falcão, né? Porque homem é homem, menino é menino, político é político e macaco é macaco. Deveria vir desde o início do mundo, né? Porque a macaco e o macaco, quando nasce macaco. Deveria ir evoluindo também, né? E se tornar isso aqui que somos cada um de nós. Veja, no entanto, não é isso que acontece, né? Por exemplo, a gente não vê macaco falando, né? Já viu macaco falando? Já vi papagaio falando, né? Algumas palavras, né? Que papagaio fala, mas não escreve, como diz os outros aí, né? Papagaio falar, até papagaio fala, quero ver ele escrever. Pois papagaio boceja algumas palavras, né? Repete, né? Na verdade, né? Pois é. Ninguém nunca viu macaco criando automóveis, computadores, né? Então você veja que quantos séculos o homem vem nessa levada aí, né? Acreditando. Quer dizer, todos os livros que nós lemos até hoje, tudo que a gente aprendeu até hoje, está errado. Ou certo. Né? Pensa bem, se nós viemos do macaco, foi evoluindo, foi virando isso, tá parecendo até espiritismo, né? O sujeito vai encarnando, né? Uma hora ele morre, aí vira uma barata, depois vira uma minhoca, vira não sei o que, vira um boi, vira não sei o que mais lá, e daqui a pouco ele vira gente de novo, né? Ele resolve encarnar em outra, né? Pois é. Esses ensinamentos, essas doutrinas, né? Macaco sobe em árvore, né?
Você vê o ser humano por aí, de vez em quando algum sobe aí, né? Outro dia tinha um aqui no vídeo aqui, empendurado, orando, falando em línguas, empendurado numa árvore que nem um macaco, um morcego. Nenhum macaco faz aquilo. Né? Essa gente tem criatividade, é tudo por dinheiro, tudo para enganar os incautos. Então, nós que somos cristãos, filhos de Deus, né? Abençoados, pedras vivas, luz do mundo, temos que rever os nossos conceitos, né? A respeito de nós mesmos e desses ensinamentos. Né? Nós estamos aqui criticando o Darwin, ou possa até ser que seja, que haja. Né? Eu, por exemplo, não estudei muito, não tenho muito estudo, né? Mas não precisa nem ter estudo nenhum para saber que isso aí é um absurdo. São esses absurdos que existem no meio da humanidade, né? Como acontece aí no meio das religiões, né? Você vê como está aí, né? Os líderes religiosos, né? Padres, cardeais, bispos, pastores. De pastores não tem nada, eu falo assim para você entender, né? São lobos vorazes, feras terríveis, homens maus, enganadores, desviados da verdade, como seus templos de pedras, né? Bonitos, suntuosos, né? Cadeiras confortáveis, ar-condicionado, né? Aquilo tudo para iludir as pessoas, falsos altares, as suas pinturas, as suas imagens, as suas arcas da aliança. É o que você mais vê hoje no mundo, né? Todas essas mentiras, tudo isso para enganar o povo, tudo isso para iludir, para atrair as pessoas, pegarem elas pelos olhos, né? Pela emoção. E só mentira, né? E essa gente ainda recebe dízimos, ofertas e sacrifícios do povo para ouvirem mentiras nesses templos que estão por aí, católicos, evangélicos e de outros mais, no mundo inteiro, em todo o globo terrestre. Imagina o Macedo, Silas, o Valdemir, essa gente enriquecendo para anunciar mentira, anunciando mentiras. Pois é, anunciando heresias em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Veja o caso do Macedo, que vive aí falando de caráter, vive falando do Espírito Santo, de vida limpa. Olha quem está falando, né? Um sujeito que pediu sacrifícios, dízimos, ofertas, para supostamente comprar uma rede de televisão para anunciar o evangelho, falso evangelho, evangelho entre aspas, né? Quem não sabe o que é o evangelho, evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, boas palavras, é isso que significa evangelho. Procure aí no dicionário, vai aí no Google, seja curioso, vai investigar. Agora você vê essa gente pregando o evangelho, pregando coisas boas, entra aí nesse sistema religioso para buscar uma palavra de conforto, para buscar boas notícias, que é o evangelho, para você ver o que é que você vai encontrar. Homens lhe acusando de pecado, que você é um pecador miserável, que você tem que colocar a cara no pó, no chão, pedir misericórdia a Deus. Quer vitória? Até cantam, né? Quer vitória? Vá gemendo, geme e chora. É como se Deus tivesse precisasse que a pessoa ficasse gemendo e chorando, né? Você vai nesses lugares, o que é que você encontra? Homens mandando você fazer campanhas, votos, sacrifícios em dinheiro, dá o seu carro, dá a sua casa, o seu gato, o seu papagaio, dá tudo que você tem, mandando ajudar a obra de Deus, ajudar a Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa. Fora os outros que dizem que a gente veio do macaco. Não se esqueça do macaco, não. A diferença do macaco tem muita diferença. A diferença do macaco é que o macaco não dá um tiro, uma facada em ninguém. Você sabia? Procure investigar aí, procure aí se informar. Você vai ver que o macaco ele pode estar em qualquer situação no bando ali. Eles não roubam uns aos outros. Eles não roubam, não. Tem uns macaquinhos aí no país aí que eles pegam na mão do turista. Esses aí já estão viciados. Sabe por que ele está roubando? Porque eles vivem na cidade, eu não sei se é na Índia, num lugar desse aí. A pessoa está com um saquinho de pipoca, ele vai lá e pega uma banana, qualquer coisa. Sabe por quê? Porque ele já se enturmou com o ser humano. E o ser humano é que rouba, faz tudo isso.
Não pode nem ser digno de ser chamado macaco. O macaco fica até com vergonha. Né? Então é falsas doutrinas, falsos ensinamentos por todos os lados. E se a pessoa não tem a mente de Cristo exercitada, não abriram os seus olhos, elas seguem sendo enganadas. Né? Está na frente dela, mas ela não consegue ver. Se Deus não abrir os olhos da pessoa, ela não consegue ver. Né? Ela fica ali iludida. Ela está vendo esses homens ricos, milionários, esses líderes religiosos, com várias empresas, hospitais, times de futebol, o que é mais? Banco. Para que o pastor quer um banco? Me responda aí. Por exemplo, você que é da Ilude aí, da Universal, me responda, para que seu bispo quer um banco? Para que o Macedo quer um banco? Comprou um banco? Você não sabe responder, não? Eu lhe respondo, para colocar o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta, no mercado financeiro, para ele, para a família dele. Para construir mais templos, para trazer mais gente ali para dentro daquelas gaiolas, para pegar mais dízimo, mais ofertas. Para que, ô Macedo, para que você quer um partido político? Por que você fundou um partido político? Esse partido que você tem aí. Tá cheio de políticos. O pessoal aí da Ilude, membros, jovens, obreiros, evangelistas, não só da Ilude. Quando eu falo da Ilude, eu estou falando de todas. Eu estou falando de todas que estão envolvidas com isso, com política. Para que é um partido? Eu digo, para escravizar você. Para que vocês sirvam a eles. Para vender você, membro, jovem, evangelista, obreiro. Vender você para os políticos. E políticos corruptos. Não é nenhum político honesto, é corruptos. Para que eles possam ter poder político. No início eles começaram a tomar o poder financeiro, começaram a pegar dinheiro da pessoa. O dinheiro continua. Então quando eles se estruturaram no poder econômico, eles aí partiram para quê? Para as comunicações. Começaram a comprar rádios, rede de rádios. Comprou uma rádiozinha ali, depois comprou outra. E aí eles não se contentaram. Aí partiram para a política. Eu me lembro que antigamente eles não eram pastores, nem bispos, né? Que eram políticos. Eram membros mesmo, assim. Eles tinham, naquela época, eles tinham medo, né? Das pessoas se escandalizar. Então eles começaram de leve. Eles por exemplo, chegavam para uma pessoa dentro da igreja, eu falo igreja para você entender, essa linguagem para você entender, mas isso não é igreja. Isso é um covil de salteadores. Uma instituição religiosa. Então, eles ali viam uma pessoa ali um pouquinho mais inteligente. Então, eles vinham para a pessoa e diziam assim: vem cá, você gosta de política? Um membro, né? Um membro daí. Aí a pessoa dizia: eu gosto de política, sou uma pessoa conhecida. Uma pessoa que era conhecida no bairro, alguma coisa, tinha, era líder lá de uma comunidade, qualquer coisa. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos ajudar você a você ser um político, a você ganhar a eleição. Você vai sair candidato. E você, ganhando a eleição, você vai estar aqui com a gente, tal. Então aí, eles faziam campanha dentro da igreja, como eles fazem hoje, para essas pessoas. Um obreiro, um membro. Só o que acontecia? No passar do tempo, às vezes essa pessoa ganhava a eleição, e quando passava o tempo, eles começavam a oprimir essa pessoa. Começavam a cobrar essa pessoa. A pessoa já era cobrada como membro, como obreiro. Aí como político, dobrava a pressão, a escravidão. Eles começavam a obrigar essas pessoas a votar leis contra o povo. A pessoa começava a perceber. Então, às vezes, de tanta opressão, a pessoa saía da igreja. Só que a pessoa saía do templo, da igreja, saía das mãos deles, mas levava o mandato embora. Porque aí eles não tinham mais domínio, a pessoa já tinha ganhado a eleição. Então, eles sempre esbarravam nisso, tinham problema com isso. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma outra jogada. Eles começaram a colocar pastores, porque o pastor já estava ali dominado por eles, o pastor já estava dentro da instituição religiosa, né? Já eram oprimidos, né? Já estava na mão deles, já estava diretamente lá dentro do sistema religioso, na mão do Cira, do Macedo, principalmente o Macedo, né? Já vi reuniões dele dizer assim: se você sair da igreja e levar o mandato, que o mandato não é seu, o mandato é meu, o mandato é da igreja, você não tem nada. E realmente, até o salário dele era o salário
de pastor, não era salário político. Esse salário que os políticos ganham eram depositados, eu acho que ainda é, depositado diretamente na conta da igreja. Porque o Macedo tem que o mandato é dele. Então você que vai votar em candidatos aí, da Ilude, né? Saiba que você está votando no Macedo. Né? Acorda, povo brasileiro. O Macedo está tomando poder político, vocês nem estão vendo. E já faz tempo. Vocês vão esperar o quê? Ele colocar um presidente para mandar em vocês? Ele sempre está do lado do poder. Ele não quer saber se o cara tem ideologia A, ideologia B. Né? Ele está do lado do poder. Então ele dizia, se você sair daqui e levar um mandato, eu vou acabar com você. É ou não é, Macedo? É mentira ou verdade? Sim ou não? Reuniões, tinha só reuniões só de políticos que eram candidatos, pastores que eram candidatos a alguma coisa, né? Tinham mandato. Esse mandato é dele, aquela cadeira é dele. Você veja que ele tem lá o vice-presidente na Câmara Federal do país. Você sabe o que é isso? É um homem que, se o presidente morrer, acontecer alguma coisa, e o líder, que é o Maia lá, tiver algum problema, quem assume é o tal do Marcos Pereira, assume a presidência do Brasil. Você sabia disso? É o deputado federal Marcos Pereira, que está aí sendo citado na Lava Jato por mais de 7 milhões, que aqueles dois irmãos lá do frigorífico, lá da Friboi, deu propina, passou aí em jornais nacionais, está aí na internet. Esse homem é o vice-presidente da Câmara. Se ele se torna o presidente da Câmara, ele, se acontecer na ausência do presidente da República, ele é o presidente. Ele assume, tá vendo? Pois é, mas não tem o vice? Se não tiver o vice nem o presidente, ele assume. Veja o poder que está na mão do Macedo. E agora nessas eleições, é por isso que em toda eleição eles querem colocar gente em tudo quanto é canto, como prefeito, vereador, deputado, estadual, federal, governadores, senadores. Para quê? Para que todos fiquem submetidos debaixo dos pés do Macedo. E de joelho, como ficou aí o governante aí esses dias aí, que ele colocou de joelhos. Ali ele está mandando um recado para todos os religiosos. Está mandando um recado para todo mundo. Olha aqui, eu quero todo mundo assim, de joelhos. Debaixo dos meus pés. Então, tá vendo? Eles faziam isso. Então, eu pergunto, para que é que o Macedo, que essa gente aí quer um partido? Para isso, para escravizar você, principalmente os jovens, obreiros, evangelistas, membros, para mandar você fazer boca de urna, para vender, negociar vocês com os políticos. Nenhum macaco faria isso. Dizem que nós somos descendentes dos macacos. Né? Pois é. Então, esse mundo de ignorância, esse mundo de mentiras, de falcatruas, isso sem contar as outras coisas perniciosas, que essa gente religiosa está envolvida com tudo que não presta, com lavagem de dinheiro, mentiras, narcotráfico, assassinatos de pessoas. Essa gente que você vê ali bonitinha, santinha em cima desses altares aí, esses malditos altares, que de altar não tem nada, estão ali levando o povo à mentira, ao engano, à ilusão. E ainda dizem que são descendentes do macaco. Olha aí, coitado do macaco, perto de nós. E as pessoas só começam a despertar, a se libertarem dessas mentiras, quando passam a ter o verdadeiro conhecimento do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, revelado ao nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo. Todos os apóstolos, o Senhor Jesus, todos sempre denunciaram esse sistema religioso. E aqui no Salmo 8, diz o seguinte, preste atenção. Salmo 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Preste atenção. Pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, Davi dizendo, isso era Davi dizendo,
quando contemplo os céus, olho para os céus, né? Obra dos teus dedos. Obra de quem? Você já viu o tamanho do céu? Já viu o tamanho do universo? Se não viu, procure ver, tá? Obra dos teus dedos. E a lua e as estrelas que estabelecestes. Fico pensando, o que é o homem para que dele te lembres? Ele não diz o que é o macaco, né? O que é o homem para que dele te lembres? Quando eu olho toda essa grandeza, né? A glória, a majestade de Deus, eu fico pensando, quem sou eu, né? O que somos nós, né? Para que Deus se lembre da gente, né? Salmo 8, 4, versículo 4. O que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Olha lá. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. Você tem noção do o que quer dizer isso, meu amigo? Um pouco menor que quem? Que Deus. Qual o tamanho de Deus? Se apenas os seus dedos criaram todo o universo, visível e invisível, com todas as suas formas. O que é o homem? Para que dele te lembres e o visites. Fizeste, no entanto, Salmo 8, versículo 5. Olha o que Deus fez. Fizeste o quem? O homem. No entanto, um pouco menor do que Deus. Olha aí, se Deus é infinito, vai pensando o seu tamanho também, né? Ainda tem gente que diz que você não é nada. Você é o estrume do cavalo do bandido. Macedo diz aí direto, você não é nada. Você tem que gemer. Olha lá, Salmo 8, 6, 5. Fizeste um pouco menor do que Deus, do que Ele mesmo. E de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tá vendo? E a seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois todos. E também os animais do campo, e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Tá vendo? Ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Tá vendo? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. Lembra o que diz a Gênesis? Eis que o homem é a imagem e a semelhança de Deus, né? Deus nos fez a imagem e a semelhança dele, e não do macaco, não do jacaré, não de nada. O homem sempre foi homem, e macaco sempre foi macaco. E além de tudo isso, por isso que a gente sempre diz aqui, Deus não fez esse universo que é finito, mas imenso para ele. Deus nunca precisou de universo nenhum. Nem esse físico, nem o invisível, nenhum universo. Ele fez para nós e para que a gente olhe e diga, olha que maravilha. Aí Deus fala, pois é, tá vendo minha majestade? Tá vendo quanta coisa eu sou capaz de fazer? Mas tudo isso aí é para vocês. Não é para mim, não. Não é? Mas se não tem vida em outros planetas, em outras galáxias, em outros lugares, para que ele fez tudo isso? Para mostrar a sua grandeza. Para quem? Para nós. Você vê que o nosso planeta, ele está na Via Láctea aqui, bem lá na borda, lá no cantinho. Né? Pois é, a gente enxergar bastante. Né? Pois é, bem pequenininho, né? O planeta Terra, o planeta Terra é o que é? O sistema nosso aqui é um grãozinho de arroz no meio do universo. Né? E, no entanto, ele fez tudo isso por causa desse grãozinho de arroz que está no meio do universo, que é o planeta Terra, aonde estão os seus filhos, aqueles que foram criados à imagem e à semelhança dele. Né? Você tinha vontade de ver Deus assim? Saber como é a aparência de Deus? É simples.
Você tem espelho em casa? Olhe no espelho, se olhe no espelho e você estará vendo a imagem de Deus. A semelhança, o que é? É o Espírito que está dentro de você. E a imagem é essa aí mesmo. Não diz que Deus fez os céus e tudo com suas mãos? Olha aí, vê se você tem mão aí. A não ser que você tenha perdido algum membro do corpo. Tudo que tem no seu corpo, essa é a imagem de Deus. O corpo de Deus é dessa maneira, só que de glória. E a semelhança é a mente, é o que está dentro da mente. A bondade, a justiça, é isso que é a semelhança. Imagem é o que está por fora. A semelhança é o que está por dentro. Então, meu irmão e minha irmã, comece a contemplar a glória de Deus e veja o que Deus fez para mim e para você. A glória que temos de sermos chamados filhos de Deus. E pare de se submeter a esses líderes religiosos mentirosos e enganadores que vivem dizendo que você não é nada, que você é um miserável, que você é um pecador, que você é isso, que você é aquilo. Veja o que Deus criou para todos nós e nos deu a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Deus não trabalha com a mentira, que Deus não é bispo, não é pastor, não é padre para trabalhar com mentiras. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. E tudo isso aqui tem prova também científica. Os cientistas podem provar isso aqui. Deus não deu o dom aos homens da ciência? A própria ciência prova isso aqui. Você quer ver quando ele diz assim, obras dos teus dedos? Tem uma coisa chamada na ciência, chama spin, que ele não sabe muito bem o que é. Eles sabem que existe. Esse spin é o dedo de Deus. É o dedo de Deus. Depois você procura saber o que é spin. Aí você vai entender com a criação, um pouco da criação do nosso universo, né? Que ele fez para todos nós. Até o reino de Deus, o mundo espiritual, aonde estão os anjos, né? Aonde estão todos que já partiram desse mundo, que é a nossa pátria. Lembra que o apóstolo Paulo disse? A nossa pátria está nos céus. Está lá. E nós que vamos morar lá na nossa pátria, temos acesso livre a ela já daqui. Imagina, você está nos Estados Unidos. Se a sua pátria é Brasil, você entra no Brasil e sai qualquer hora. Você não precisa de passaporte. Você é brasileira, né? O problema é que às vezes aparece um Macedo, um Silas da vida, que não quer deixar você entrar, como os líderes religiosos, nem entram no reino de Deus e tentam impedir as pessoas de entrarem. Cobrando passaporte. É isso que eles estão fazendo. É a mesma coisa você chegar no aeroporto e o sujeito começar a te cobrar para você entrar no Brasil. Sendo que você é brasileiro, você já tem acesso livre. Você tem acesso livre a Deus, porque a sua pátria está nos céus. Você vê. E Deus criou também um mundo invisível, a outra dimensão, para nós. Ele não criou para ele. Ele nunca precisou disso e nem precisa. Ele criou um reino para nós, tanto esse quanto o outro, que já está dentro de cada um de nós. Por isso Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Ora, se está dentro de mim, eu tenho acesso livre a Deus. Pois é, porque onde Deus está? Entronizado no reino dele. E onde está o reino dele? Dentro de nós. Por isso você não pode buscar uma coisa que já está dentro de você. Como fica essa gente aí mandando você buscar Espírito Santo. O que você tem que fazer é tomar conhecimento e levar a palavra de Deus a sério. Isso aqui, Salmo 8, isso aqui não é historinha, não é da Cuca, não, do Sítio Pica-Pau Amarelo, fábulas, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Pode ser considerada a palavra de Deus porque Jesus disse, importa que se cumpra em mim o que foi dito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Então isso aqui é um salmo. Davi estava contemplando isso aqui, o rei Davi, que já era rei, era pastor de ovelha antes, mas depois se tornou rei. Então Deus permitiu Davi escrever isso aqui. Ele não escreveu isso aqui só da cabeça dele, não. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E Davi já era rico. Davi não precisava de nada. Ficou rico. Era rei. Ou você já viu algum rei pobre? Então, ele lá, meditando, ele disse isso aqui. Ele ficou contemplando. Meu Deus, quanta coisa, né? Pois é, né? Que maravilha, né? E aí o Espírito Santo inspirou ele. Veja, Davi não tinha o Espírito Santo. Nenhum homem no passado tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo só vem após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim Deus falava com o homem de várias maneiras. Deus inspirava.
Porque não havia Bíblia, não havia nada. Hoje acabou isso. Esse negócio de sonho, que eu sonhei, que eu fui arrebatado, isso é tudo mentira. Tudo religiosidade. Então, meu irmão, quando alguém disser a você que você veio do macaco, pois é, você já vai saber. E você veja, tá aí o mundo inteiro, há séculos ensinando, né? Nada contra o Darwin, nada contra os cientistas, não. Tem muitas coisas que eles falam que tem razão com relação aos animais, as coisas. Agora o homem, não tem. Não tem outro remédio, né? Então, você que vive dentro desse sistema religioso, já não basta os picaretas que tem no mundo. Você ainda vai procurar outros picaretas, né? Para dominar você, para te iludir. É só você abrir os olhos, né? É só você ver aí os escândalos, ver o que esses homens estão fazendo. E depois estão aqui na internet, no rádio, na televisão, com a cara lavada, falando de Espírito Santo, de vida limpa, né? De você ser uma pessoa que se afaste da mentira. Você vê o Macedo falando, você vê aquele homem falando, um mitônomo mesmo. Né? O Pinóquio já perde de 100 a 0 perto dele. Olha, se ele fosse de madeira, o nariz dele já devia estar à distância da terra até o céu. Né? Já não tinha nem mais onde colocar nariz, né? Porque o sujeito mente demais, com aquela sagacidade. Né? Há 57 anos mentindo. Ele mentiu tanto, ele começou a mentir tanto desde novo, que a mentira para ele já é uma coisa natural. Aí esse homem está aí no rádio, na internet, tudo quanto é canto, com aquelas mensagens dele, esse homem é de Deus, não é possível, né? Não é possível. Como é que ele sabe tanta coisa assim da Bíblia? É claro, a mente carnal pode aprender a Bíblia. E o costume da mentira, aquilo ele mente como se fosse uma coisa. Aí depois que ele sai dali, você vai ver a verdade. Você olha aí a rede de televisão dele, está pregando o evangelho? Não, está passando a Fazenda. E o sujeito ali falando de vida limpa. Então você tem que abrir a cabeça e pensar. E ver a verdade. Está na sua frente. O homem tem banco, os times de futebol, não são cada dia mais ricos. E depois vem ali. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Olha, você tem que se afastar do erro, do pecado, disso, daquilo. E veja que ele só fala você, né? Porque você isso, você aquilo, você que está com isso, você ele nada, né? É o evangelho da perturbação, da acusação. Né? Oram, né? Faz aquelas falsas orações, choram, né? E as pessoas que estão vendo isso ficam aí, anos a fio, iludidas. Né? Mas graças a Deus, Deus tem aberto os olhos dos seus filhos. Espero que você tenha também hoje, a partir de hoje, você abra ou permita que o Espírito Santo que está aí agora dentro de você abra os seus olhos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal Mensageiro da Graça no YouTube e também dê o seu like aí no Facebook, né? Nos acompanhe também no Facebook. Gente, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. Eu falo pessoas, não macacos, tá? Eu acho que até o macaco, se ouvir isso, né? Ele se converte. Porque eu tinha um programa antigamente que falava, o macaco está certo. Um grande abraço a todos e até a próxima.